Agora vamos para o nosso estudo de caso de arco de temporada. É importante ressaltar que eu não achei a Bíblia de Breaking Bad. Eu achei alguns ensaios, mas nada do que a gente geralmente vê em cursos e em outros locais. Então, esse é um estudo de caso, eu vou ler. E conforme eu for lendo, eu vou interromper para fazer alguns comentários, a fim de aplicar o que a gente estudou, como estruturas e algumas dicas, talvez. Então vamos lá. Walter White é um professor de química do ensino médio, que vive sendo humilhado e se sente abatido. Após um desmaio no lava-jato onde ele faz bico, Walter descobre que está com câncer de pulmão, algo que o abala e o deixa preocupado com o futuro financeiro de sua família. Então aí a gente já tem a apresentação do Walter. Ele já trabalha como professor de química e ele sempre é humilhado, e ele já ao longo da série, já no primeiro episódio, porque isso tudo acontece no primeiro episódio, ele já mostra que tá com uma saúde frágil, ele tem uma tosse constante, mas ele só vai no médico para descobrir que tem câncer depois que ele desmaia no lava-jato. E é muito interessante que nessa cena do lava-jato, ele, não nessa especificamente, não, pra falar a verdade, mas no anterior, ele encontra um dos alunos dele de química que zoa com ele. Então, essa questão do Walter ser sempre humilhado, sempre se sentir inferior, logo de cara a gente tem acesso. E isso é muito importante, assim, principalmente nos 10 primeiros minutos da série. É que aí a gente já tá falando do arco da temporada, mas no piloto nós já vemos logo de cara o teaser, que apresenta, é tipo uma isca para falar o que vai acontecer com o Walter. Então, é questão de 1 minuto e depois já corta para essa vida dele, como ele tá agora. Então, quando você for começar a escrever o arco ou o argumento, é importante estar atento para mostrar aonde que o personagem está no começo. Que nem nas estruturas clássicas, assim. Geralmente ele tem algo para se transformar. No caso do Walter, ele tá em busca de poder. Apesar de ser uma história de tragédia, ele vai deixar de ser humilhado para ser exaltado, digamos. Continuando a ler. Então o Walter se encontra com Jesse Pinkman, um traficante local que já foi seu aluno, e o faz uma proposta: usar suas habilidades em química para produzir metanfetamina. Essa apresentação você pode ver que já está no primeiro episódio. Então a gente conta brevemente no argumento, quando é um argumento curto. Se você for fazer um edital, geralmente tem de 2 a 10 páginas, então dá para alongar um pouquinho mais aí. Até porque, até onde eu vi de edital, eles não pedem que você mande a sinopse, o argumento do piloto. Então, nessa parte de apresentação do começo do argumento, você tem que ter tudo explícito. Vamos para a próxima página. Continuando, Walter investe o dinheiro que tem em um trailer para a produção de metanfetamina e Jesse começa a vender droga, que ele afirma ter o mais alto grau de pureza. Então você percebe aí que eles já fazem essa parceria, o dinheiro é investido do Walter, e eu acrescentei essa parte, o mais alto grau de pureza, porque é importante para a série. Para o Walter ser químico, então ele entende muito mais que os traficantes locais, então tem que ter um superpoder. A pessoa, para ser protagonista, além de uma questão interna e externa, é preferível que ela tenha algo que seja diferenciado. Por isso que em várias histórias com jornada do herói, geralmente ou ele tem um poder, ou ele é o escolhido, ele tem alguma tática diferente. Você pode fazer uma série sobre um médico, existe várias, mas um médico que seja tão capcioso na hora do diagnóstico, ao mesmo tempo arrogante, só House. Séries de serial killer tem várias. Agora, o serial killer que mata pro bem, só Dexter. E assim vai. Então, é legal já deixar claro o que esse cara tem de diferente. Eu podia ter colocado que o Walter já fez uma parte de uma equipe que ganhou o Nobel. Tanto que no piloto, quando ele se inicia, você vê lá os diplomas dele. Aí você pergunta, pô, o que aconteceu com esse cara? Ele parece bom, mas ninguém dá atenção pra ele, né? Aí, continuando. No entanto, um traficante comprador de jazz suspeita que o Walter passa a ser um policial disfarçado. Após um confronto que termina em tiroteio, o Walter sequestra esse traficante e o mata, algo que perturba Jess. Nessa parte, não tem o final do primeiro episódio, que acontece um tiroteio também. Mas aí já tem o começo do segundo, já mostrando a mudança do Walter. Você vê que os riscos vão ficando mais pesados ao longo da temporada.
Então é importante isso, para você ver aquele crescente que tem. Até tanto no Nutshell Technique, no Maqui, no Story, você pode ver que sempre tem essa flutuação de cima para baixo, para mostrar o risco, como está elevada a potência do drama da história. Continuando, Walter revela à família que está com câncer. Após muita insistência, a esposa de Walter o convence a iniciar o tratamento de quimioterapia e ele decide se afastar de Jess. Isso aí já seria meio que pro meio da temporada, então ele já tá vendendo, já tá ganhando uma grana, só que a família descobre que a ideia dele é que a família não saiba, até porque não só ele tem um filho deficiente, mas a esposa tá grávida. Continuando. A esposa de Walter quer que ele aceite a ajuda financeira de seus antigos sócios, algo que o faz sentir humilhado, levando ele a retornar sua parceria com Jess. E aí, ao longo da temporada, por ser uma série, a gente não precisa mostrar tudo assim muito rápido. A gente pode condensar essas informações. A gente descobre que o Walter fez parte de um trio onde ele tinha uma namorada e um outro cara. Eventualmente, essa namorada se apaixona pelo outro cara e eles eram químicos, estavam fazendo alguma coisa inovadora, uma empresa nova. E o Walter decide romper com eles por causa desse affair, né, dos dois. Só que a empresa dos caras dá muito certo. E o Walter podia estar numa empresa que deu muito certo. Ele podia ser um Steve Jobs da química. Mas não, ele terminou como professor de ensino médio. Essa questão, essa falha do Walter de não saber lidar bem com rejeição, digamos, esse problema dele ser humilhado, é um negócio que acontece há muito tempo. O fato dele se tornar um Heisenberg faz com que a autoestima dele aumente. E é por isso que sempre tem que estar atento com o personagem. Terminando, no final da temporada, o Walter e Jess passam a fazer negócios com o distribuidor de drogas mais perigoso e influente chamado Tuco. E a temporada termina com Walter assumindo sua nova identidade, mais cruel e ativa, chamada Heisenberg. Eu vou deixar os slides depois, aí vocês vão poder consultar e ler de uma vez sem interrupção. E essa é uma versão pocket da sinopse de uma temporada, de um arco de temporada. Quando você vai escrever o seu, geralmente vai ter 1, 2 páginas no máximo. Ou às vezes nem isso. Então, a que eu fiz aqui é pensando que você vai colocar na sua bíblia de série, quando você criar a sua história. Digamos que você vai criar uma história de um médico que vai trabalhar num novo hospital, supor. Você vai criar a história do Adriano, que é um médico, um cirurgião, que vai trabalhar no hospital da Vila Nova Cachoeirinha. E lá ele tem uma namorada, e ele vai se encontrar, e você vai começar. Adriano é um médico rico que trabalha em hospitais de rico. Acontece X coisas, e ele decide começar a trabalhar num hospital público para ver que a vida não é tão fácil. Exemplo, porque é um cara arrogante. Essa é a falha de caráter que é apresentada na temporada do Adriano. Aí o Adriano conhece a namorada dele lá, e você faz uma breve descrição de alguns casos, e termina. Aí no final o Adriano descobre que a namorada tá grávida de outro cara. Exemplo, idiota. Um exemplo, ou ele pega a diretora do hospital. Então você já termina a história também com um gancho. Isso é algo que é importante falar, eu esqueci de falar. Ao contrário de um filme que você vai falar começo, meio, fim, e você meio que tem uma resolução, às vezes até um epílogo, em temporadas, se for a primeira, a segunda, não for a temporada final, você precisa de um gancho para a próxima. No caso do Walter e do Jesse, eles viraram sócio de um traficante mais poderoso que aqueles que ele vendia de início, o Tuco. Então a próxima temporada já tem um boss novo, como diria a galera do videogame. Então é importante sempre ter um gancho. Não só um gancho de plot, mas também um gancho de caráter. O Walter, diversas vezes ele pôde abrir mão de ser o Heisenberg. Às vezes ele tinha dinheiro para largar, só que a arrogância dele se sobrepõe a isso. Então ele sempre regride. Toda final de temporada o personagem dá uma regredida, assim. Não sei se é o termo certo de falar. Ele deixa de ser mais evoluído. Um outro exemplo é Succession. Em Succession, quem não começa a temporada esperando algo do pai, até que ele vê que não vai conseguir, ele tenta conseguir pelos próprios meios, dando um golpe. Eu não lembro exatamente os detalhes. Aí no final da temporada, ele tá prestes a conseguir o que ele queria, que é meio que independência. E ao mesmo tempo assumir os negócios. Aí acontece um fato e ele volta a ser aquele filhinho do papai, que vai esperar antes de fazer alguma coisa. Então o Kendall, ele avança e dá uma regredida. Mas é importante saber que isso é tipo um HD externo. Ainda fica armazenado memórias lá, por mais que você apague. Então quando você for criar sua série, você pensa também
qual gancho, qual fator curioso vai deixar pra audiência pra próxima, pra ele querer ver. Vamos supor que sua série tem um cômodo que ninguém vá. No final da temporada, provavelmente vai terminar com alguém abrindo a portinha pra entrar nesse cômodo, mas você não vê ela entrando. Você vai ver só na próxima temporada, entendeu? Não sei se ficou claro, mas é importante isso. Outra coisa, aqui você pode perceber que só falei de 2 personagens, 3 na verdade, né? O nome, que é o Walter, o Jesse e o Tuco. Não porque o Tuco seja um cara muito importante, mas dá pra dar um sentido que existe um outro boss. E também porque ficou melhor escrito. Eu também poderia falar da Skyler, que é a esposa dele, mas a Skyler tende a ser mais importante na segunda temporada. Cada temporada do Breaking Bad tem um boss diferente. Então começa com o Crazy Eight, depois vai pro Tuco, aí tem aqueles primos. Eu também poderia falar do Hank, que é o cunhado do Walter, que é da polícia. Mas por via das dúvidas, você fala poucos nomes. Pra quem estiver lendo, não se perder. Então essa é uma dica também. E por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar de piloto. E assim que der, a gente também vai analisar pilotos. Isso vai ser divertido, porque vai ser tipo um vídeo real. Aguardo vocês na próxima.